Você já imaginou descobrir que aquele bolo famoso da mãe da sua amiga ou aquela empada maravilhosa de um vendedor de rua pode ser fruto de um assassinato? Essa pergunta pode parecer estranha agora, mas ao final desse vídeo você vai pensar 2 vezes antes de provar a comida de qualquer pessoa. O termo serial killer foi criado na década de 80, após um aumento significativo de homicídios em série, cometido pelas mesmas pessoas e com grande similaridade entre si, ou seja, os assassinos deixavam suas marcas. O aumento começou nos anos 60 e disparou nos anos 80, década em que atingiu seu maior pico. Segundo o historiador canadense Peter Vronsky, os danos sociais e psicológicos causados pela Segunda Guerra Mundial podem ter sido um dos fatores desse aumento. Curiosamente, os casos que vamos ver a seguir, com exceção de apenas um, se deram durante ou após esse período da humanidade. O que você acha? Seriam esses assassinos todos resultados de traumas remanescentes do pós-guerra? Deixe nos comentários as teorias de vocês. Nosso primeiro serial killer ficou conhecido como a saponificadora de Corégio. Leonarda Cianciulli acumulou apenas infortúnios e sofreu com abusos, abandonos e problemas psicológicos. Ela cresceu ouvindo de sua própria mãe que havia sido amaldiçoada com má sorte quando ainda estava em seu útero, por uma mulher que se dizia bruxa. Natural de Montella, província italiana, Leonardo e o marido sofreram com desemprego, passaram fome, tiveram a casa invadida e a mulher chegou até ser presa por fraude. Em 1930, mudaram-se para Corégio, onde ela abriu uma pequena loja e passou a cozinhar para a vizinhança, conquistando respeito e autoridade. Supersticiosa ao extremo, Leonarda procurou por uma cartomante cigana, que informou que ela teria filhos, eventualmente, mas que quase todos morreriam ainda jovens. Ao longo dos anos, para o desespero e loucura da mulher, a predição se mostrou correta. Dos 17 filhos que Leonarda Cianciulli teve, 13 deles ela perdeu para abortos, acidentes, doenças incuráveis e outras fatalidades que só serviram para apertar mais um nó terrível da psicologia destruída dela. Em sua última tentativa de vislumbrar alguma melhora, ela recorreu a uma mulher que praticava quiromancia, conhecida como a arte de ler as mãos. Para sua frustração, a vidente viu que o futuro de Leonarda e de seus filhos seria sombrio, que em sua mão esquerda ela enxergava a prisão e na outra um hospital psiquiátrico. Isso foi o suficiente para quebrá-la de vez. Em 1939, Cianciulli soube que seu filho mais velho e favorito, Giuseppe, iria se juntar ao exército italiano, em preparação para a Segunda Guerra Mundial. Ela estava determinada a protegê-lo a todo custo e chegou à conclusão de que sua segurança exigia sacrifícios humanos. Com o pretexto de ler mãos e adivinhação, Cianciulli atraiu sua primeira vítima, Faustina Setti, uma solteirona que procurou ajuda para encontrar um marido. Cianciulli contou a ela sobre um parceiro adequado em Pola, uma cidade distante, mas pediu que ela não dissesse a ninguém as notícias. Preparando-se para sua partida, Setti veio visitar Cianciulli uma última vez. Cianciulli ofereceu a ela um copo de vinho com drogas. Depois, a matou com um machado e arrastou o corpo para um armário. Lá, ela cortou em 9 partes, coletando sangue em uma bacia. Cianciulli descreveu o que aconteceu a seguir em sua declaração oficial. Joguei os pedaços em uma panela, adicionei 7 kg de soda cáustica que havia comprado para fazer sabão e agitei a mistura até que os pedaços se dissolvessem em um espeto grosso e escuro, que eu coloquei em vários baldes e esvaziei em uma fossa séptica próxima. Quanto ao sangue na bacia, esperei até ele coagular, para depois secar no forno, moer e misturar com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos, além de um pouco de margarina. Amassando todos os ingredientes,
Fiz muitos bolos crocantes e servi a várias mulheres que vieram nos visitar, embora Giuseppe e eu também os comêssemos. Sua segunda vítima foi a professora desempregada Francesca. Ela ouviu de Leonarda que o emprego a esperava na cidade vizinha, em Piacenza. O plano decorreu igual com Faustina. No dia do pagamento, que antecedia sua partida, Francesca morreu pelo mesmo machado no dia 5 de setembro de 1940. O cadáver recebeu um destino parecido com o primeiro, só que dessa vez os seus restos mortais viraram guisado e o sangue foi diluído em vinho. A terceira e última vítima foi Virginia Cacioppo, submetida ao mesmo modus operandi assassino da vidente. No dia 30 de setembro de 1940, Virginia foi mutilada e parte de seu corpo foi derretido para fazer sabão em pedra. Segundo Leonarda, a carne gorda e branca, depois de dissolvida e misturada com uma garrafa de colônia, se transformou num sabão cremoso. Ela distribuiu para os vizinhos e manteve também para uso pessoal. O resto do cadáver foi utilizado na mistura de bolos e doces, que foram comercializados para a vizinhança. No entanto, o fim de Virginia não passou despercebido. A cunhada de Virginia suspeitou que algo havia acontecido, depois de ter visto a mulher entrar na casa de Leonarda e desaparecer. Ela entrou em contato com a polícia e a assassina foi presa. A princípio, Leonarda Cianciulli negou que teria matado a mulher. Porém, quando Giuseppe, seu filho, foi acusado de envolvimento na morte, a mãe acabou confessando todos os crimes. A frieza e indiferença da mulher era tamanha que ela ainda teve a ousadia de corrigir os detalhes quando algum promotor ou investigador errava. Em 1946, a mulher foi condenada a 30 anos de prisão e mais 3 anos no hospital psiquiátrico, exatamente como a vidente havia previsto. Nosso segundo serial killer ficou conhecido como o linguiceiro da Rua do Arvoredo. Filho de uma índia com um soldado português, combatente na Guerra dos Farrapos, José Ramos nasceu em Santa Catarina. Suspeita-se que ele matou o próprio pai ao defender a mãe de maus tratos. Após o incidente, mudou-se para Porto Alegre e se tornou um policial truculento. Mesmo assim, era conhecido como um cavalheiro gentil e apreciador de teatro. Em 1883, Ramos mantinha um relacionamento com a húngara Catarina Pausa. Juntos, iniciaram uma série de crimes. Frequentavam bons locais públicos e checavam com antecedência quais homens ali eram ricos e poderiam ser seduzidos por Catarina. A preferência era por estrangeiros, já que Catarina não falava português. Então, ela os levava ao casarão de um cúmplice e amigo do casal, chamado Klausner, na Rua do Arvoredo, a atual Rua Coronel Fernandes Machado, em Porto Alegre. No casarão, Ramos matava e mutilava as vítimas e roubava seus pertences. Depois, transportava os pedaços em um carrinho até o açougue de Klausner, na Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo. Lá, Klausner os desossava, triturava, misturava com carne bovina, sal, pimenta e especiarias e transformava em linguiça. A iguaria era vendida ao público, mas o trio não comia. Ossos e outros restos eram queimados. Em agosto de 1883, Klausner disse que estava infeliz em Porto Alegre e que pensava em viajar para o Uruguai. Temendo que ele abandonasse o barco, Ramos o matou e o enterrou no quintal do açougue. O casal tomou posse do casarão e da loja e dizia a quem perguntava que haviam comprado as propriedades de Klausner. Arrependida, Paulsen relatou as últimas mortes à polícia. Um senhor chamado Januário, um comerciante português, e seu auxiliar, um garoto. Todos enterrados no quintal do açougue. Ela confessou também que Klausner foi morto. Com a morte do açougueiro, a fabricação de linguiças humanas acabou, pois o casal não tinha expertise para isso. Descobriu-se que, além das 3 vítimas, outras 6 que também viraram linguiça tiveram seus restos enterrados no quintal. Em 1884, após um longo julgamento, Ramos e Paulsen foram condenados. Ela a 13 anos sob regime de trabalho forçados e ele à morte. Bom, se você chegou até aqui, você tem um estômago forte. Mas esse último caso é tão macabro que com certeza vai te deixar com náuseas. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, que assim o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo. Sendo assim, vamos ao próximo caso. Os canibais de Garanhuns.
O filme caseiro, gravado na década de 80 por Jorge Negromonte e Isabel Cristina, mostrava uma mulher sendo atacada pelo marido canibal. 20 anos depois, o casal se tornou protagonista de uma outra história de horror, só que dessa vez real. Os dois, juntos com Bruna Oliveira, que era amante de Jorge, mataram, esquartejaram e comeram a carne de 3 mulheres. O caso virou notícia no mundo inteiro, e eles ficaram conhecidos como os canibais de Garanhuns. A primeira vítima dos canibais foi Jéssica da Silva Pereira. Em 2008, ela trabalhava para Jorge como doméstica, quando desapareceu. Segundo a justiça, ela foi assassinada na casa de Jorge, em Olinda, na Grande Recife. Jorge esquartejou o corpo, separou pedaços e enterrou os restos no quintal da casa. Depois, ele, Bruna e Isabel fizeram um banquete macabro com a carne humana. Bruna disse que eles comeram a carne por 3 dias e que tinha gosto de boi. O trio passou a viver na periferia de Garanhuns, cidade no agreste pernambucano. Foi lá que eles teriam assassinado a segunda mulher, Gisele Helena da Silva, de 31 anos. 2 semanas depois da morte de Gisele, outra vítima já estava na mira dos canibais. Era Alessandra Falcão da Silva, 20 anos. Ela tinha recebido uma proposta para trabalhar como babá, mas foi morta antes mesmo de terminar o primeiro dia de trabalho. A vítima teve o corpo esquartejado e a carne consumida. Em 2012, Jorge, Isabel e Bruna foram presos. Eles confessaram os 3 crimes. Em depoimento na delegacia, Isabel revelou detalhes ainda mais assustadores. Participei, sim, eu tive que participar, não tive outra opção. Bruna está presa no presídio feminino de Buíque, também no interior do estado. Admite ter participado do crime e acusa Jorge de tê-la matado. Eu segurei ela, aí Jorge matou ela. Começou ele pegando uma faca e acertou aqui na jugular dela e começou a espirrar sangue. Quando eu olhei para trás, Jéssica já estava agonizando. E depois de morta, o corpo foi removido, foi colocado onde? No banheiro, esquartejado. Você viu? Presenciei esse esquartejamento. Então Jorge, Bruna e Isabel fizeram um banquete macabro com carne humana. Isabel, naturalmente, botou no fogo, cozinhou, como se fosse uma comida normal. Só que eu disse, eu não quero comer. Como era o preparo? Não, eu botava a primeira água, jogava fora e deixava Bel terminar o resto. Provocaram revolta em Garanhuns. Ela contou que fez coxinhas empadas com a carne de Gisele e Alessandra e vendeu por toda a cidade. Então, quais desses crimes mais te chocou? Você desconfiaria de um vizinho bondoso que te oferece lanchinhos de vez em quando? O que você acha que motivou cada um desses assassinos a agirem dessa forma? Doenças mentais? Influência de espíritos malignos? Pura maldade humana? Deixe nos comentários sua opinião, inscreva-se e deixe o seu like para fortalecer nossa comunidade. Até o próximo episódio de Universo Paralelo. Tchau!